aquele boas-vindas falso, né? Bora lá, porque eu já estou falando com vocês. Vamos continuar aqui. Então, aí, continuando, chegou o Sonfeld e falou, bom, e Rutherford, temos, né, temos a questão também dos subníveis dentro das camadas de energia, ok? Então, aí que ele deu o nome desses subníveis, que ele chamou, que deu o nome com letrinhas. Subnível S, vou pegar a canetinha aqui, é melhor para mim. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Então, vocês têm que lembrar, pessoal, que na eletrosfera tem 7 camadas. K, L, M, N, O, P e Q. E tem 4 subníveis. S, P, D e F. Ok? E esses subníveis, pessoal, os elétrons, eles percorrem esses subníveis, tá? Em órbitas elípticas. Por exemplo, se a gente está vendo aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é um subnível, o S. Então, o elétron ele fica aqui, ó, percorrendo, fica rodando aqui. Aí aqui no verde, que é o P, aí ele fica rodando aqui o elétron. A mesma coisa no D, aqui no vermelho. Ele fica rodando aqui, ó. Nessa elipse, nessa órbita elíptica. E o subnível F, mesma coisa. O elétron que fica aqui, fica rodando. Ok? Quem disse isso foi esse bigodudo aí. Ele não tem bigode não, um cara novo até, né? Um bigode ralo. Sonfeld. Vamos lá. Passado isso, agora vamos para o famoso Linus Pauling. Foi, pessoal. Esse carinha aí, que está com cara de formando, né? Que está aí com a tela de formando, formado em química, com certeza, né? Ele que criou, pessoal, o diagrama de diagonais, ou também conhecido como diagrama de Linus Pauling. Só ele juntou, tá, as camadas que o Rutherford e o Bohr também, né, montaram e juntou com os subníveis. E criou essa coisa aqui, ó, que é o diagrama de Linus Pauling. Perfeito? Então, lembrando, ó, as camadas são 7, ó. Tá vendo aqui, ó, de K até Q. Perfeito? E os subníveis, eles são 4. São 4, pessoal, que a gente estuda na escola, na universidade, mas, assim, de uma forma mais profunda, a eletrosfera ela é praticamente infinita, então ela vai embora. Ok? Mas para a gente vai estudar só essa parte que está em preto aqui, ó. Tá? Tranquilo? Não se preocupem que a gente vai estudar de uma forma mais criteriosa, sem problema. Então, a gente vai ver aqui, ó. Subnível S, aqui na primeira coluna, na segunda coluna, subnível P, na terceira coluna, subnível D. E na quarta coluna, subnível F. Tranquilo? Aí a gente tem que fazer a ligação aqui com as camadas, ó. Camada Q, tem o S aqui, a L tem o S e o P, o M tem o S, P e o D, o N, S, P, D e F, o O, os 4 também, ó, S, P, D e F, vamos só no preto, tá? O P, o S, o P e o D, e o Q, o S e o P. Perfeito? Entendida essa parte, já começa a complicar a vida de vocês, mas vamos lá. Cada subnível, pessoal, ele vai ter um número máximo de elétrons, tá? Cada subnível vai ter um número máximo. Então, o subnível S, ele vai ter 2 elétrons no máximo. Tranquilo? Então, todos esses daqui vão ter 2, tá? Aí, a partir da configuração eletrônica, pode mudar, mas só no finalzinho da configuração eletrônica vocês vão entender bem isso daí. Ok? Então, aqui sempre vai ter o 2, ó. Para montar o diagrama, e depois eu preciso que vocês aprendam a montar esses diagramas aqui, ó, em cima vai ser o número de elétrons. Vai ser sempre 2 aqui para montar o diagrama, tá? E tan. Tá aparecendo um 2, deixa eu... Aí, beleza. Sempre 2, perfeito? Já o P, ele vai ter um número máximo de 6 elétrons, tá? Tranquilo? Aí é só colocar em cima o 6, ó. 6.
Eu vou colocar em todos para vocês entenderem, mas depois eu vou mostrar ele completinho. Isso aqui é só uma forma de montar. 6. E aqui embaixo, depois, né, que é continuar, também tem o 6. O D, subnível D, já tem 10 elétrons, comporta 10 elétrons no máximo. Aí você coloca em cima aqui, ó, 10. 2. Ficou feio, mas não tem problema. 10. 10. E 10. E o F tem um número máximo de 14 elétrons. É só colocar o 14 aqui em cima. Perfeito? Por que eu estou explicando, pessoal, passo a passo? Porque depois vocês precisam saber montar. Tá? Se eu não der, por exemplo, o diagrama pronto para vocês fazerem a distribuição eletrônica, vocês precisam saber fazer. Tá? No quadro, claro, eu chamo o aluno para fazer, etc. Mas é só lembrar, para você aprender, primeiro coloca a primeira coluna, toda de S, do 1 até o 7, perfeito? Depois, coloca a segunda coluna só de P, que vai do 2, tá? Do 2 aqui, ó, até o 7, perfeito? Depois, você vai para a terceira coluna, que é a D. Você começa no 3, tá? Aí vai do 3 ao 6. E depois, a última coluna começa no 4. Aí você coloca só 2, ó. O 4 e o 5. Vocês podem perceber que ele vai descendo, ó. Começa no 1, depois 2, 3, 4 e 5. Beleza? Vamos seguir. Não se preocupem que eu vou mostrar uma imagem melhor para vocês. Aqui é a distribuição eletrônica, eu acho que ela está completinha aqui, baseado nesses daqui, mas eu não vou explicar agora. Mas, se vocês quiserem, vamos aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó, o primeiro é um S2, aí depois vai vir para o 2S2, depois vai vir para o 2P6, mas deixa isso para daqui a pouco. Vamos lá. Então, só entendendo melhor toda essa questão aí, eu só montei para vocês mais ou menos, né, o diagrama, mas a gente vai bater mais nisso, não se preocupem. Aqui, pessoal, estamos vendo aqui o 3S2. O que exatamente, pessoal, é o 3? O 3 é a camada, lembrem, são 7 camadas. Então, nesse caso aqui, a camada 3 é a camada M, tá? É a mesma coisa. Aqui o S é o subnível. A gente acabou de compreender os subníveis aí. E o 2, pessoal? O 2 é o número de elétrons que o subnível S comporta. O número máximo de elétrons que o subnível comporta. Perfeito? Vamos seguir. Estão vivos aí, né? Sim. Vivos? Sim. Foi um sim quase choroso aí. Vamos lá. Eu tô com a cara defumada. Ah, tudo bem. Se cuida, hein? Toma xarope. Vamos lá. Tá bom. Pessoal, agora vamos entender. Eu preciso que vocês prestem bem atenção nisso daqui, porque vai cair na prova, vai cair nas atividades. Lá no futuro de vocês também pode cair pontualmente na prova de química questões sobre distribuição eletrônica. Então, quem não aprender a fazer isso daqui, não vai acertar nenhuma questão de distribuição eletrônica, tá? Eu vi no ano isso. Maravilha, melhor ainda, né? Então, vamos lá. Pessoal, lembrem aqui, ó. Primeira coluna, né? Subnível S. Segunda, P. Terceira, D. Quarta, F. Como a gente acabou de montar naquela pequenininha lá. Eu vou colocar, depois eu coloco para cá, mas acho que eu vou colocar aqui para vocês entenderem a relação de um e de outro. Vai ficar meio feio aqui, mas não tem problema. Houve quem insiste em falar comigo na hora que eu estou dando aula. Q. Aí aqui vocês já sabem, né? Conta de 1 até o 7. Aí não precisa colocar 1 até o 7, porque vocês já sabem, né? O próprio número está aqui, ó, 1 até o 7. Então, vamos lá, aqui as 7 camadas, que eu acabei de colocar, K, L, M, N, O, P, Q, perfeito? E aqui, as colunas dos subníveis. Tranquilo? O que vocês vão precisar saber, pessoal? Como eu falei, primeiro monta
Primeira coluna com 7 S's, perfeito? Aí depois coloca o número na frente, de 1 até 7. Aí na segunda coluna, você vai de 2 a 6, ó. Aí coloca depois 2, 3, 4, 5 e 6. Aí depois você coloca os D's de 3 a 6, tá? E depois coloca, por último, os F's, né? No 4 e no 5. Fechou o diagrama, tranquilo? Agora, pessoal, aí depois você vai colocar o quê? Colocar os subníveis, os elétrons de cada subnível. Então, aqui você vai colocar o S é quanto? 2, ó, vai colocar 2 em todos, ó. Aí aqui, o P, 6, aí você coloca 6 em todos. E aqui, 10 elétrons que o subnível D comporta, então você coloca 10 em todos. E aqui, por último, 14, que o F comporta, né? Você coloca 14 nesses dois aqui. Agora, pessoal, vocês precisam entender o sentido disso. E é aqui que os alunos... Da onde você está tirando esse F? Desculpa, da onde você está tirando esse F? O F é o último subnível. Lembra, a eletrosfera tem 7 camadas e 4 subníveis. O subnível F faz parte da eletrosfera. Os subníveis são o S, o P, o D e o F. Tá? Que eu acabei de explicar no slide anterior. Ele está aqui novamente, ó, montando o diagrama. Ok? Ele vai seguir, né? Ele vai seguir, mas para a gente aqui, no ensino básico, no ensino médio, é aqui que a gente para bem aqui, no F, que é o subnível mais externo. Só quando a gente está falando de camada, a gente está falando das camadas que estão mais perto do núcleo e das camadas mais distantes. Por exemplo, o K é a camada mais perto do núcleo, e aqui é a camada mais distante do núcleo. Ok? E cada subnível aqui está dentro das camadas. Por exemplo, então, a camada K tem quantos subníveis? Só esse daqui, ó. Só um S2. A L tem o 2S2 e o 2P6. E assim por diante. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos aqui para o sentido. A distribuição eletrônica, ela vai ser feita a partir do número atômico de um elemento químico. Por exemplo, 10. Aí, esse número, aí, a partir desse número 10, você vai ter que chegar nele, tá? Fazendo a configuração eletrônica. E como é que a gente faz? Seguindo o diagrama de Pauli. Então, vamos lá. Pessoal, o nome já diz, o nome é diagrama de diagonais, tá? De Linus Pauling. Então, claro que o sentido, a sequência vai ser na diagonal. Vocês estão vendo aqui que está tudo na diagonal, deitado? Perfeito? Só que ele é assim, o sentido é sempre de cima para baixo, tá? Então, eu vou pontilhando aqui para vocês entenderem. Então, o primeiro que vai vir é um S2. Aí, depois, qual que é o próximo? Sempre vai ser de cima para baixo, de baixo para cima, ó. Quem que é o próximo? Um S2. Aí, depois do S2, pessoal, aí vai vir de baixo para cima novamente na diagonal. Quem que é o próximo? Me respondam. É sempre assim, ó. De cima para baixo, de cima para baixo, de baixo para cima. Quem que é o próximo agora? Não. M3S. Não. Esqueçam aqui, pessoal, esqueçam as camadas, vamos só falar dos subníveis. Então, primeiro vai vir um S2, tá? Aí, de baixo para cima agora. Para cá, ó. Seguindo esse sentido, 2S2. E agora? Do 2S2, de baixo para cima, ó. Ah, é verdade. Isso. Perfeito? 2P6. Aí você segue aqui, ó. 2P6, 3S2. Agora o 3 é 2. Agora que depois é o 4S, né? Não, aí você vai vir, ó. Daqui de baixo. 3P6. Isso. 3S2 vai vir para 3P6. É só seguir isso aqui, ó. Só é nesse sentido, de cima para baixo, de baixo para cima. Perfeito? Aí depois, pessoal, 3P6, quem vem, ó? Tá aqui no sentido, ó. De cima para baixo, ó. 4S2. Perfeito? Agora, quem é o próximo? Digam para mim. 3D. 3D. Fechou? Vocês estão entendendo, ainda bem. 4S2 vai para 3D10, ó. Estão vendo? Aí o sentido aqui, ó. 3D10, 4P6, 5S2. Aí depois, quem é o próximo agora? 4D10. 5. 4D10, preste atenção. Aqui, ó.
5S2 vai para 4D10. Aí só seguir aqui, ó. 4D10, 5P6, 6S2. Quem é o próximo? 4F. 4F14. Isso, 4F14. Aí a gente vai para cá, 6S2 vai para lá para cima. 4F14. Aí segue aqui, ó. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Aí de baixo para cima. Quem que é o próximo? 5F14. Perfeito. 5F14, 6D10. Esse é o sentido, pessoal. Por favor, eu vou mandar isso aqui, só que eu não mando os abismos. Então, tira o print, eu tiro uma foto aí desse esquema aí. Mas vocês vão achar também na internet, já com pontilhado, porque eu não achei nenhuma imagem legal já com os pontilhados, mostrando esse sentido, tá? Faça um print aí, tirei uma foto dessa imagem, para vocês conseguirem entender e fazer direitinho, tá? Já? Sim. Já, Então professor. Beleza, então vamos continuar aqui. Pessoal, quando a gente falar de distribuição eletrônica por subnível, essa daqui, tá? Desse quadro aqui. Tranquilo? Por subnível. Faça a distribuição eletrônica por subnível. Vocês vão fazer essa aqui, ó, a partir do diagrama de Pauling, tá? Quando eu pedir para vocês, faça a distribuição eletrônica por camada. Aí vocês vão seguir esse quadro aqui. Tranquilo? Ah, professor, pelo amor de Deus, é sério isso? Eu falei, sim, é sério. Então vamos lá, porque vocês vão se deparar com isso. Não só subnível, mas também camada. Mas também não é difícil de entender e tem aluno que acha mais fácil essa daqui. Ok? Então, não vai ter o quadro para vocês. Se eu tiver um dia bom, eu posso até colocar o quadro e posso até colocar o diagrama de Pauling para vocês. Tá? Se eu tiver, né, um dia tranquilo, ameno, bondoso, aí eu coloco para vocês, tá? Mas isso aqui é obrigação do aluno saber. Tanto o diagrama de Pauling, saber montar, quanto o quadro de distribuição eletrônica por camada, tá? Que também foi o tal do Pauling que fez. Então, aqui, pessoal, vamos lá. Você já sabe já que a eletrosfera tem 7 camadas. Então, você vai colocar primeiro aqui o nível, de 1 até 7. Aí, depois, as camadas, que é de K até Q, perfeito? E o número máximo de elétrons de cada camada. Lembrem, quando a gente falar, pessoal, de número máximo de elétrons por subnível, são esses daqui, ó. O S é o 2, né? O P é o 6, o D é o 10 e o F é o 14. Quando a gente falar de número máximo de elétrons por camada, são esses números aqui, ó. Tranquilo? Então, a camada K comporta quantos elétrons? 2. Professor, mas de onde é que esses cabras tiraram isso? Diga aí para mim. De onde é que eles sabem que 2 elétrons é o número máximo na camada K? Caso subnível? Exatamente, qual que respondeu? Jonathan. Quem? John? Jonathan, Parabéns, Jonathan, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Eu sei que o número máximo de elétrons na camada K é 2, porque tá aqui, ó. Um S2, tá vendo? Isso aqui é a camada K, e ele tem no máximo 2 elétrons, perfeito? Aí a gente vai aqui para camada L. Já a camada L, ele tem 8 elétrons no máximo, né? Como é que eu sei que tem 8 elétrons? A gente vem para cá, ó. L, 2 mais 6, 8. Perfeito? Aí você tem que olhar aqui na horizontal, ó. Nesse caso aqui tem que olhar sempre na horizontal para contar quantos tem. Já não vai olhar numa diagonal, vai sempre olhar assim agora, ó. Tá? Sempre assim, ó. Para saber o número máximo de elétrons. E tem aluno que decora isso daí, né? Eu prefiro mostrar por que chega nesse número aí. Então, vamos lá. Pessoal, já o L, 8, ó. 2 mais 6, 8. E o M, pessoal? 18. Por que 18, ó? Se a gente for contar aqui, ó.
10 mais 6, 16, mais 2, 18. O N já tem 32 elétrons, o máximo que ele consegue comportar a camada N. Se for aqui para N, ó, se for contar, 24, 32. Perfeito? Ó, a mesma coisa. Ó. Se for contar, vai dar 32 também. A P, 18. Ó. 10, 16, 18. E a Q, pessoal, é o seguinte. Aqui está dizendo 8, vocês estão vendo só 1, 2, né? Mas aqui ela pode continuar. Aí aqui ela vai ficar, aqui vai ter um 6P6. Tem diagrama que coloca o 7P6, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Ixi, vai ficar feio, hein? 7P6. Por isso que ele coloca 8, tá? Porque aqui pode continuar. E vai ficar 7S2 e aqui 7S2 e 7P6. Aí vai ter no máximo 8 elétrons. Entendido isso, pessoal? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, mas, pessoal, vocês só vão aprender a fazer isso, fazendo. Não adianta só o professor ficar falando aqui, não é que nem biologia. A química tem que fazer. Biologia tem que, claro, fazer exercício também para aprender. Mas química precisa mais. Vocês precisam fazer muito exercício, e eu vou ter essa prática de passar exercícios. Eu acho que talvez o pessoal de exatas faz isso, né? Passa exercício na hora da aula, né? Ok? Eu vou ter que fazer isso para vocês também ir exercitando, aprender melhor esses assuntos aqui. Então, pessoal, só lembrar, ó, K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Lembrando, por quê? Porque a gente tem que seguir nesse sentido horizontal aqui, no diagrama de Pauling, para chegar nesse número aqui. Perfeito? Vamos seguir. Peraí. Agora não. Pessoal, então vamos lá. Vamos para o exemplo de aplicação do que a gente acabou de aprender, tá? Então, o cloro, vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. Perfeito? Então, aqui. O cloro, ele tem um número atômico, e como eu já disse para vocês, pessoal, a distribuição eletrônica, ela vai ser a partir do número atômico do elemento químico. Então, nesse caso aqui, pessoal, o número atômico do cloro é 17. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, tá? Você ouviu o número atômico, é a mesma coisa que o número de prótons. Perfeito? E também, claro, se é a mesma coisa, é 17. E quando quando o elemento está neutro, presta atenção nisso, hein? O número atômico, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Entendido? Lembre disso, não esqueçam dessa informação. Quando o elemento químico estiver neutro, o número atômico, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Então, aqui também é 17. Perfeito? Agora, vamos para a distribuição. Vamos fazer aqui. Vocês querem que eu mostre a resposta ou vocês querem fazer? Vou deixar vocês fazerem. Depois eu mostro a resposta. Vamos lá. Quem é o primeiro? Eu vou copiar aqui. Claro que é um S2, né? Sempre vai ser um S2 o primeiro. Quem é o próximo? Tem que chegar a quanto, pessoal? Tem que chegar a 17, tá? Quem é o próximo? 2S2. 2S2. A gente coloca aqui 2S2. Tem que ir somando até dar 17. Isso, tem que ir somando. Lá primeiro vamos fazer aqui, né? Até chegar a 17, depois você só confere. Depois 2S2. 2P6. 2P6, beleza, isso mesmo. Já temos quanto? Contando com os números de cima. 4, 10. 10. Aí depois de 2P6 vem quem? Aqui, ó. Só 3S2. 2, exatamente. 4S2. 4S2, pessoal, lembre, ó. 1S2, aí vem pra cá. Perfeito. Aí depois, 2S2 de baixo para cima vem pra cá. Depois, ó, 2P6, 3S2. Aí depois, de baixo para cima, ó. 3S2 vem quem? 3P6. Perfeito?
Então, aqui, ó, já tá dando quanto, pessoal? Mas ele não vai ter passado? 18. É isso daí. Vai Passou dar aí. passado? 18? Isso. E é aí que vem a charada. Vamos lá. Você vai colocar 3P, que é o próximo, e vai contar. Tá faltando quanto para chegar no 17? Aqui tem 12. Tá faltando quanto? Tá faltando 5. né? 5. Aí você 4. coloca 5. 5. Você coloca o 5. Perfeito? Aí vamos contar, ó. 10, 12, mais 5, 17. Só pode fazer isso sim. Quando o número de elétrons passa a quantidade que a gente quer chegar, no caso aqui é 17, se colocasse 6 e ia ser 18, você pode tirar 1, não tem problema. Perfeito? Então aqui ficou 17. Só não pode ser 7, tá? Mas pode ser menos. Pode ser 1, 2, até chegar a 6. Isso no subnível P. Não pode colocar 7. Só pode ser até 6. A mesma coisa o 2, que só pode ser até 2, e o D até 10. Ok? Como eu disse, isso daí é um número máximo, tá? Não necessariamente tem que ser 6. Pode ser de 1 até 6. 10, de 1 até 10. O 14, o F14, de 1 até 14. Beleza? Vamos ver se a gente acertou. Só não pode ultrapassar o número de elétron deles. Isso, só não pode. Viu aqui, ó? Exatamente como a gente fez, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e, por último, que é a última camada, 3P5. Perfeito? Entenderam, pessoal? Sim ou não? De buenas. Sim. Tipo, tem como, tipo, ser um número de elétrons muito alto e mesmo somando tudo não der? Tipo, passar ou não é o suficiente? Não. A distribuição eletrônica, o diagrama de E sempre vai ser um número exato? Sempre, sempre. Às vezes não, mas porque na tabela, a gente se baseia, pessoal, no número atômico da tabela periódica. E depois que vocês forem estudar comigo a tabela periódica, vocês vão ver que todo número atômico, ele é inteiro, tá? Ele não é um número decimal quebrado, ele é inteiro. Então, nesse caso, sempre vai dar um número inteiro. Tranquilo? E na tabela periódica, pessoal, são 118 Tranquilo. elementos, são 118 elementos, e cada um com seu número atômico específico, e a distribuição eletrônica foi baseada na tabela periódica também. Ok? Tem uma relação direta com a tabela periódica, porque eles usam os elementos químicos da tabela periódica para fazer a distribuição eletrônica, perfeito? Claro que tem aqueles lá que tem 130 e pouco, mas o diagrama consegue comportar. Okay? Porque ele não termina exatamente aqui, ó, no 6D10, ele vai continuar. Aqui tem o 7P6, a gente estuda até aqui. Mas se a gente for contar, vai chegar até o último elemento da tabela periódica, que tem um número atômico maior. Ok? Então, vamos seguir aqui. Opa, ficou um negócio assim. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso, mas deixa eu ler essa parte, não sei se vocês estão enxergando aí. O último termo representa a camada de valência, tá? Que eu acabei de falar, que é isso daqui, ó. É a última camada de valência, 3P5. Que vai ser o nível mais energético do átomo. Quanto mais distante for, mais energia ele tem. Lembrem lá do Bohr. Tá? Que as camadas mais distantes são as camadas mais energéticas. E o elétron ele vai pulando, absorvendo energia, né? Depois ele volta liberando energia, porque ele estava muito porrudão de energia. Lembrem lá da questão do Bohr. Ok? Aí ele fala que, nesse caso, a terceira camada, a camada M, é a mais energética. Ok? Porque se a gente for ver aqui, ó, a distribuição ela foi feita só em 3, tá? Essa aqui do cloro, K, L e M, ok? Parando aqui no 3P6, só que ele teve que tirar 1 e ficou 3P5. Tranquilo? Entendido, né? Vamos seguir. Aí, pessoal, depois a gente vai retomar mais esse assunto de correção. Uns minutos. Depois a gente vai retomar esse assunto de fazer mais exercícios sobre isso, mas vamos seguir sobre distribuição eletrônica, né? Aí, pessoal, aqui tem os modelos atômicos atuais, né, que fala da dualidade da matéria, do Browning. Toda e qualquer massa pode se comportar como onda, já tem uma relação direta com a física, né, com as ondas eletromagnéticas.
o Schrödinger, nome difícil, né? Já fala dos orbitais, aquele modelo de orbitais, pessoal, que os elétrons eles ficam orbitando de forma elíptica, esse Schrödinger aí que deu uma grande contribuição para esse estudo, tá? Fez a questão da probabilidade, da equação de ondas, é um negócio meio complicado aí de nerd para estudar, tá? A gente não vai se aprofundar nisso daqui. E o Heisenberg, quem sabe quem é o Heisenberg? Tem uma série com o nome do Heisenberg. Quem é? Qual série que é? Vamos ver se vocês sabem. Eu não acredito que vocês não sabem. Uma das maiores séries de todos os tempos. Não acredito. Pois Sabemos. existe uma série. Eu não E sabia. o protagonista, ele depois ele coloca o nome dele de Heisenberg. E qual é o Professor nome de- dele mesmo? professor de antes química, colocar professor de- Leisberg, sei lá. Breaking Bad. A famosa Breaking Bad. Nunca ninguém assistiu? O professor de química, eu sou professor de química, mas eu não sou formado em química. O cara era formado, eu sou formado em biologia. O cara era formado em química. O professor lá. E ele estava com os problemas na família, depois ele descobriu um câncer no pulmão, né? E precisava de grana, o cara químico sabia fazer metanfetamina. E descobriu barrou um ex-aluno que era traficante e começaram a fazer metanfetamina para ele ganhar dinheiro. Aí ele virou um mafiosão. que série é essa. Já assisti. Eu sei qual é também. Não, é o Breaking Bad. E lembrem que o nome que ele se batizou de Heisenberg, que é um químico. Ah, Ok? Pessoal, nesse caso aqui, ó, é o princípio da incerteza de Heisenberg. É um negócio, assim, muito famoso na ciência, tá? É impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Até no vídeo que eu passei, pessoal, ele falou desse princípio da incerteza aqui, que a gente não consegue exatamente saber em que momento o elétron vai estar. Aí tem aquele negócio dos espaços quânticos lá do Bohr, né? Aí aquela viagem de viagem no tempo. A gente não sabe exatamente onde que o elétron pode estar, que ele tá constantemente pulando de um subnível, de uma camada para outra, tá? Então, o Heisenberg também se aprofundou nessa parte aí de velocidade e posição na hora que ele está orbitando na eletrosfera, nas camadas da eletrosfera, tá? O elétron. Então, a gente não consegue determinar exatamente. Por isso que ele diz que é incerto saber a localização, o ponto exato que o elétron vai estar, a velocidade dele, etc. Princípio da incerteza de Heisenberg. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, agora a gente vai identificar o famoso átomo. Deixa eu ver que horas são. Ainda tem 7 minutos. Pessoal, então vocês já sabem que o átomo, ele vai ter número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Perfeito? Formado dessa forma. O próton sendo localizado no núcleo junto com o nêutron. E o elétron que circunda, tá? Que é a eletrosfera, que fica em volta do núcleo. Perfeito? Sabendo também que o próton e o nêutron, eles são bem mais pesados, têm maior massa que o elétron, que tem uma massa muito insignificativa. Ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a questão da sominha que a gente precisa, né? Porque, nesse caso, a gente precisa trabalhar com os números, né? Então, vamos lá. Nesse caso, pessoal, o elemento boro, ele tem 5 prótons, que é a mesma coisa que número atômico 5, lembrem. Vamos falar em número de prótons, é a mesma coisa que número atômico. Perfeito? Berílio também tem 4 prótons, então o número atômico dele é 4. Aí, vamos para cá. Já o hélio. O hélio já tem... Opa, deixa eu... Acho que eu me confundi aqui, só um instante. De novo. O boro tem 5 prótons, perfeito? Porque ele está indo aqui pelas coresinhas, né? Aí depois, berílio, 4, perfeito? Depois o hélio. O hélio está mostrando aqui 2, né? Que no caso é o número de prótons também. Que quando o elemento for neutro, também é o mesmo número de elétrons. Lembrem disso. Vamos seguir. Isso é só para vocês, depois vocês vão entender melhor isso.
Só, então, ele fala aqui, ó, os diferentes tipos de átomos, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons, ok? Que possuem. Então, pessoal, se vocês perceberem que um elemento químico tem 7 prótons e o outro elemento químico tem 10 prótons, vocês sabem que são elementos químicos diferentes. Se tiver o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico. Se for 10, 10, vocês sabem que é o mesmo elemento químico. Tranquilo? Entendido essa parte? E o número atômico, pessoal. Entenderam, né? O número atômico, ele vai ser simbolizado pelo Z. Viu o Z, já sabe que é número atômico. Perfeito? E o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, do pezinho. Esse P ficou feio. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos ver se que horas são para a gente parar, que acho que já tem muita informação. Tem 5 minutos, mas acho que dá para vencer isso daqui. Pessoal, vamos falar um pouco agora do número de massa. Tá? Pessoal, o número de massa, lembrem, dentro do átomo temos número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. E tem o famoso número de massa, que aí tem que fazer uma continha para poder chegar no número de massa, perfeito? Então, pessoal, o número de massa é a soma do número de prótons, perfeito? Que é a mesma coisa que o número atômico, lembrem disso, mais o número de nêutrons. Então, sempre vai ser isso, o número de prótons mais o número de nêutrons. A, que simboliza a massa, tá? Não confunda, não é M, é A. A, que simboliza o número de massa, igual P de prótons e N de nêutrons. Ou, assim, só tira o P e coloca o Z, que simboliza Por que a o número massa atômico. simbolizada pela letra A? Como é que é massa em inglês? Deve ser por causa disso. Pesquisem aí. Eu sei que A é de massa, mas deve ser alguma coisa em inglês, né? Alguma coisa de medida deles lá da química. Perfeito? Porque a gente está falando do entendimento universal, não é entendimento só na língua portuguesa. Perfeito? Então, vamos lá. Então, preste atenção aqui, ó. A de massa igual a P de prótons mais N de nêutrons. Ou A de massa igual número atômico Z mais N de nêutrons. Pasta. Oi? Fica pasta. É pasta. É medida deles. É medida deles. Eu tenho que pesquisar essa parte, mas é medida deles, lá dos químicos, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender melhor isso aqui na nossa continha. No nosso exemplo, a gente tem, pessoal, P igual a 4, perfeito? É o número de prótons, ou o número atômico, que podia ser Z igual a 4, né? Porque é a mesma coisa. Feio. E N, que é o número de nêutrons, igual a 5. A gente fazendo a continha, vai dar quanto? Ó, A igual P mais N. Vai descobrir o número de massa. 9. 9, né? Coisa fácil, não é isso aqui? Logo, o número de massa é 9. Tranquilo? Só eu acho que teve muita informação. Ele está falando aqui só que a massa atômica está toda concentrada no núcleo, tá? E o elétron é desprezível. Aí, pessoal, a gente vai retornar a nossa aula da semana que vem em elementos. E essa semana, pessoal, na sexta-feira, semana passada eu não postei atividade, né? Para aqui em elemento químico, ainda bem que eu gravei. Eu vou manter os rabiscos, tá? Professor, como é o nome do seu canal? Oi? Como é o nome do seu canal no YouTube? Professor Manuel Santos. Eu vou colocar... Quando eu coloco no Class, aí você consegue entrar pelo YouTube, porque eu posto lá depois que eu posto no Class. Ok? Vou parar aqui a gravação.